Olá, alunos do 9º ano, aqui é a professora Karina, de Geografia. Estou passando mais uma vez agora para gravar essa videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem. Então, na nossa videoaula de hoje, a nossa videoaula do dia 10, tá? Nós iremos continuar a unidade 3, então nós iremos falar dos aspectos naturais. Só que eu irei falar não essa parte toda da unidade. Eu irei falar apenas do relevo e da hidrografia, tá? A parte de clima e vegetação eu irei falar na próxima aula para o vídeo não ficar muito longo. E aí a gente vai relembrar um pouquinho, né, sobre a Europa, né? Então, na unidade 3 nós falávamos sobre a Europa, né, o continente europeu, um dos maiores continentes, né? Então, você tem uma grande centralização de países, tá? Que tem um objetivo bem rico, né? Economicamente eles são bem ricos, tá? E aí eles se dividem entre União Europeia, né? Que é o conjunto de 28 países, tá? Que são bem-sucedidos, os blocos econômicos mais bem-sucedidos, tá? E também nós temos a Comunidade dos Estados Independentes, que foi o que aconteceu depois da quebra da União Soviética, né? Então, 15 repúblicas se separaram, sendo que apenas 12 assinaram esse acordo da Comunidade dos Estados Independentes. Foi até o trabalho que eu deixei para vocês na aula passada, tá? Espero que vocês tenham feito. E aí, hoje nós iremos falar dos aspectos naturais, né, da Europa, tá? Então, a Europa, ela tem uma grande variedade de paisagem, e aí a gente começa a observar que essa variedade, a gente pode olhar aqui nesse mapa físico, né? Ele é composto por montes, né? Ele é composto por planícies, né? Planaltos e outras diversas coisas que nós iremos falar hoje na nossa aula. E aí a gente começa falando sobre o relevo. O relevo, ele é composto por maciços antigos, por planaltos, planícies e cadeias montanhosas. E aí nós iremos começar com os maciços antigos. Quais são as características dos maciços antigos? Ele pega a parte norte e nordeste da Europa, tá? Ele acaba sendo mais desgastado pelo processo erosivo, então ele tem um desgaste maior por ter uma perda do processo erosivo. Nós sabemos que o processo erosivo é o quê? É o desgaste da própria rocha, né? Que acaba o quê? Formando um outro tipo de relevo, que a gente chama desses maciços antigos. Então, por ser uma coisa bem antiga, né? Então tem muito desgaste do processo erosivo, tá? E aí acaba tendo também uma característica mais arredondada. E possui também altitudes modestas. Então, não é muito alto, porém, ela tem uma moderação, tá bom? E aí, quais são os maciços antigos que a gente consegue encontrar na Europa? Os montes Urais, os Alpes escandinavos, as mesetas espanholas, os maciços centrais franceses, tá? Então, isso tudo são o quê? São os exemplos que nós temos de maciços antigos. Então, deixei aqui essa imagem para a gente observar, tá? Então, reparem que a forma desse maciço, ela é totalmente desgastada, né? Então, ela é totalmente irregular, que é isso que eu falo que é a característica do maciço antigo. Outra parte do relevo que nós iremos estudar são as cadeias montanhosas. Ela se encontra mais na parte sul, tá? As altitudes são elevadas. É uma região onde você tem grande número de terremotos e vulcões, tá? Então, é bem propícia a parte sul a essas questões, tá? De terremotos e vulcões. E aí, a gente tem como característica os Alpes, os Pirineus, os Apeninos, os Carpatos, Balcãs e os Cáucasos, tá? Aí eu deixo aqui para vocês as cadeias montanhosas. Lembrando que
A diferença, ó, a gente pode observar aqui, ó, no pico, né? Então, é muito mais elevado, né? Então, cadeias de montanha. Então, a montanha sempre ela vai ser algo muito alto, tá? E aí, outra característica é as planícies e os planaltos. Elas se encontram na parte do centro da Europa e na parte leste. 70% da parte do continente, né, é composto por planície, tá? Ela favorece a penetração da massa de ar frio, né? Então, quando a massa de ar frio chega, as temperaturas vão ficando mais baixas na parte centro-norte, e também por ela ter essa cadeia montanhosa na parte sul, o que acaba acontecendo? A massa de ar frio, ela acaba vindo do norte, que ela foi impedida, né? E aí acaba impedindo a massa de ar quente na parte do Mediterrâneo e da África, tornando-se o clima muito frio e muito seco, tá? Aqui a gente pode observar que nós temos, ó, a parte da planície, né, os planaltos e aqui as cadeias montanhosas, tá bom? As cadeias de montanha. E aí nós iremos falar também da parte da hidrografia. Então, não existe rio com grandes extensões nem grande volume de água na Europa, tá? O que existe são rios que cobrem as planícies, e esses rios acabam fazendo as funções das hidrovias, que são os transportes, né, de mercadorias, né? E isso movimenta muito a parte econômica do país, tá? Além desse transporte de mercadoria, a gente tem também a parte da energia hidrelétrica, a parte também do abastecimento de água que essa hidrografia fornece. E aqui eu deixo para vocês, ó, essa imagem aqui da hidrografia, né? Esse aqui é um exemplo hidrográfico existente na Europa. E aí nós temos rios importantes. Por exemplo, o Rio Danúbio é o segundo rio mais extenso, tá? Então, ele faz essa ligação, essa integração internacional, tá? Do próprio continente. Nós temos o Rio Reno, que atravessa grandes regiões industriais, que é o Rio Reno. Nós temos o Rio Volga, que é o maior rio do continente, e ele tem uma especialização muito grande com relação às indústrias, tá? Então, tem um fluxo industrial muito grande. E nós temos o rio Sena, que é um rio francês, que ele é muito utilizado na parte turística, tá? Então, muitos turistas, eles atravessam esses rios. Ele acaba exercendo esse papel importante, tá bom? Gente, deixo para vocês aqui a atividade do livro da página 88 e 93, apenas o número 1. E peço também que vocês copiem as questões no caderno, essas 4 questões, e respondam também no caderno, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus e boa semana para vocês!